Boa noite para você, boa noite ABC. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV e também para todo o Brasil pelo site www.ecotvcanal9.com.br. Na semana passada, o meu programa foi reprisado, você assistiu, foi uma maravilha. Aliás, feriado, todo mundo descansou. E nós estamos aqui novamente. E como sempre faço, agradeço pela minha audiência nas 7 cidades e também em todo o Brasil. Outro dia recebi uma ligação de Curitiba, um e-mail parabenizando pelo meu programa. Um grande abraço para a cidade de Curitiba que também me assiste. A audiência é muito grande. E eu quero mandar, antes de falar hoje é um debate, você que vai participar, como sempre faz, pelo telefone 2379-4733, você liga, participa ao vivo, porque isso é muito importante. Quem faz o programa aqui é você, é sua família, porque essa é a nossa finalidade e a minha finalidade também do nosso programa, fazer um entretenimento de forma diferente para você, uma televisão diferente, de um formato que nós estamos cansados, levar informação diretamente aí na sua casa, com respeito a toda a família. Quero mandar um grande abraço para os nossos parceiros, ao meu presidente, Dr. Fábio Picarelli, um grande abraço para você, a todos os advogados da 38ª subseção aqui da nossa cidade, Dr. Roberto Gonçalves, também da diretoria, meu vice-presidente na Associação dos Advogados do Grande ABC. Parabéns a vocês. Aliás, houve uma conquista, um trabalho social que foi desenvolvido. Houve a assinatura de um convênio com a Faculdade Anhanguera para os funcionários da Ordem dos Advogados aqui da 38ª subseção. Uma conquista muito importante. Parabéns a todos vocês, advogados, na pessoa do presidente, também do Roberto Gonçalves, que vem desenvolvendo um grande trabalho. A revista, como sempre falo, Bela Vitória. Aliás, a Karina da Quixoa, ela não esteve comigo, provavelmente esse mês estará aqui, vou estar batendo um papo para você. Karina, um grande abraço, você não pôde estar aqui comigo. Pequeno problema de saúde, mas sei que você já está muito bem. E nós vamos falar, bater um papo aqui a respeito de empreendedorismo com você. Já estamos agendando. Você quer me encontrar? Vá na padaria Bela Vitória. Uma padaria que não é apenas uma padaria, é um encontro para bate-papos, para você realizar o seu trabalho, uma adega maravilhosa com vinhos maravilhosos. Você precisa dar um pulo lá na padaria Bela Vitória. Um grande abraço a todos os meus amigos, os funcionários da padaria Bela Vitória. Agora, é o nosso programa. Eu vou falar o nome dos nossos convidados. Hoje nós vamos fazer um debate. O pessoal fala, doutor Cristiano, faz tempo que o senhor não faz um debate de alto nível. E eu falei, vamos promover sim um debate. Eu estou organizando, estava buscando aí o nome dos meus entrevistados, fechando as agendas. E hoje eu tenho o prazer de receber, para tratar deste debate, um tema que não é um debate. Vamos aqui numa discussão de alto nível, cada qual trazendo as suas posições, para que você, na sua casa, também possa chegar à sua conclusão. Hoje o tema é redução da maior idade penal. Vivemos hoje numa situação que está causando constrangimento, problema da violência. E muito se diz que reduzir aí a maioridade penal será o resultado. Uma pesquisa que realmente causou estranheza, feita pela revista, o veículo de comunicação, que é a Folha de São Paulo, dizendo que apenas 1%, e que o governo respondeu a essa pesquisa, isso que causa estranheza. O governo disse que apenas 1% dessa violência é causado por menores. E a Folha de São Paulo estranhou essa pesquisa. Mas o que mais interessa, a população, Brasil, 90% apoia essa redução. Mas para isso nós temos que promover sempre, com muita consciência, um debate de forma organizada dentro da sociedade. E hoje eu trago para essa finalidade, recebo aqui comigo o vereador Edson Sardano. Ele é vereador pelo nosso município e traz a sua experiência e formação militar, é um coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem uma longa experiência em termos de segurança, lidou na sua trajetória, assim, com a violência.
E ele vai trazer essa experiência. Vamos ver qual é a visão do vereador Sardano nesse sentido. Também trago aqui comigo e recebo o advogado criminalista Dr. Fernando Marangoni, advogado e professor também, trazendo a sua visão. Já já nós vamos saber qual é a visão de cada um. Se o Sardano é a favor, se o Fernando é contra. Nós vamos agora começar a entrar neste tema muito interessante, mas o mais importante, faça a sua pergunta já no 2379-4733. Se você não quiser fazer sua pergunta, dê a sua opinião. Receba agora o vereador, que eu quero falar um olá para ele, e ele vai falar isso com vocês também. Sardano, obrigado pela sua presença no meu programa. Eu que agradeço, Cristiano. Já estava com saudade de estar aqui com você. Essa audiência maravilhosa. É uma oportunidade. A TV local, a TV regional é uma grande ferramenta para a gente estar aí junto à população que vive vamos dizer, a atividade política da sua cidade, da sua região. É uma oportunidade ímpar que você me permite aqui, esse presente que você me dá. Agradeço bastante, agradeço a companhia do Marangoni e tenho certeza que nós vamos fazer um debate de alto nível, a começar pelo tamanho do Marangoni aqui. Sim. Alto nível, né? Quase 2 metros de altura aí, então o alto nível está garantido. E você sabe que eu fiz a foto que já está circulando pelas redes sociais, eu me senti tão pequenininho. Não, você estava sentado, eu sou testemunha. Eu sou testemunha, você estava sentado. Obrigado. Nós que subimos no banquinho, né, sabe? E agora é o Fernando Marangoni, advogado, meu amigo, obrigado também pela tua presença. Obrigado, Sardano. Eu queria parabenizar, antes de mais nada, a Eco TV e você, Cristiano, pela iniciativa. É um tema que está causando e causa muita polêmica, é um tema muito sério, né? E deve ser realmente, de fato, muito debatido antes de se aprovar ou não a redução dessa maioridade, né? Eu acho que é um tema que ainda carece de muito debate antes da votação final. Então, queria deixar aí meu boa noite aos telespectadores, a você e ao grande amigo Sardano. Fernando, no nosso bate-papo, na preliminar, eu estava falando que eu já ia ter aí uma posição. Você está com a palavra, eu queria ouvir a respeito. Qual é a sua visão? Você acha que hoje a redução da maioridade penal, o Brasil já realmente comporta isso? Tem estrutura para esta condição de realmente encarcerar esses delinquentes nessa idade, né, que ainda não completaram a maioridade, mas reduzir essa maioridade? E se você acha que a estrutura que já existe, ela está recuperando esses adolescentes que têm cometido esse delito? Então eu queria saber qual é a sua visão nesse sentido, se você é a favor ou contra e dentro dessa visão. Bom, a minha posição, eu sou a favor da redução da maioridade penal para os casos de crimes hediondos, né? Então, eu costumo dizer, a gente tem que separar aquele trombadinha que bate carteira na Praça da República do champinha e dos demais adolescentes aí que cometem atos bárbaros e crimes de natureza hedionda. Então, eu sou a favor, nesses casos, a reduzir a maioridade penal. Com relação à estrutura do sistema carcerário, é notório que essa estrutura não vem recuperando ninguém, nem o menor infrator e nem o criminoso que está no sistema penitenciário comum, tá? E acredito que, de fato, a redução da maioridade vai criar, vai pedir para que os estados criem mais vagas dentro do sistema penitenciário, tá? Então, acredito que a estrutura é bem deficiente, né? Mas acredito também que isso não pode ser determinante para a redução ou não da maioridade. Então, eu acho que tem outros pontos e outros temas aí que tem que ser analisado juntamente com a questão da estrutura. Tá? Então você é a favor dessa redução, mas com uma aplicação dentro de uma gravidade, de uma valoração de uma gravidade penal, de uma conduta. Eu sou a favor da redução, ou seja, colocar os maiores de 16 anos sujeitos às normas do Código Penal e não mais do Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso dos crimes hediondos. Perfeito.
Vereador Sardano, a tua experiência é larga porque você lidou diretamente com a questão violência em várias décadas, né, da sua carreira aí que você completou. Hoje é um coronel da reserva. Naturalmente, seria pela lógica dessa redução. Eu não sei, eu estou deduzindo, mas eu preciso ouvir isso de você. Qual é a sua visão, né? A minha visão é um pouco diferente. Eu sou contra, não necessariamente, a mudança não é esse o cerne da questão da minha observação. Mas eu sou contra essas respostas espasmódicas, eu sou contra essas respostas emocionais, que partem normalmente, fazendo uma comparação com a anatomia, partem normalmente do fígado e não passam pela razão. O que eu quero dizer com isso? Então, há esse movimento, todo mundo quer mudar, todo mundo quer reduzir. Então, o que faz o legislador? Muda, e as pessoas viram a página. Reduziu, e não se faz absolutamente nada, não se dá um passo, não se evolui nesse processo. A gente pode fazer um paralelo com o aborto, por exemplo. Precisa liberar o aborto porque tem muita mulher morrendo, não sei o quê, porque tem isso, tem aquilo. Tá? Então, libera o aborto, é a política avestruz. Faz um buraco, enfia a cabeça no buraco, está resolvido o problema. Não está resolvido o problema. Nunca fizeram um programa de planejamento familiar, não se fala em educação, em formação, não se fala em nada. Aí acha que uma lei vai resolver. Então agora nós estamos vivendo um momento dramático, um momento realmente tenso, um momento de muita violência, os menores envolvidos diretamente como protagonistas de ações de violência, em que pese nós temos que fazer essa discussão toda ela em cima de dados científicos, de estatística, que você mesmo colocou aqui na sua introdução, apenas 1%, e depois nós vamos falar um pouco mais de números, dos crimes são protagonizados por menores. Então, o que vai significar isso em termos de segurança para a população? Praticamente nada. Mas vai ser aquela resposta emocional, agora estou vingado. Então, vai fazer a vingança, vira-se a página e o pessoal deleta, esquece, parte para outra. E toda essa dívida social, toda essa dívida de segurança, toda essa dívida que existe na questão da aplicação do Código de Processo Penal, das leis defasadas, na falta do envolvimento do judiciário, por exemplo. Todo mundo olha a questão carcerária, olha a questão policial e ninguém vê a questão do judiciário. E eu vou citar um exemplo aqui que o próprio Marangoni citou, o Champinha. Onde é que está o Champinha hoje? O Champinha foi condenado à prisão perpétua. Como é que não tem prisão para menor? O Champinha foi condenado e está preso. Tem lei. O problema é que a gente coloca, o ECA Não, o ECA pode ser aplicado de uma série de outras formas. Então, se a gente simplesmente muda a lei, não chama a baila, não chama para a discussão, para o trabalho, esses atores que hoje estão simplesmente assistindo. O judiciário, por exemplo. Você pega um juiz motivado no interior, ele coloca toque de recolher, ele manda prender o pai que não põe o filho na escola. Com que lei? A mesma lei. Então, lei tem. Agora, eu sou favorável a aumentar a pena aumentar a punição dentro do ECA. Como é a proposta do governador Alckmin. Até porque essa impunidade é muito descarada. Mas não simplesmente reduz para 16 anos, pronto, virou a página, acabou, está resolvido. Não está resolvido. Agora, também não pode simplesmente deixar o menino com 17 anos e 364 dias cometer um crime, filmar e colocar na internet, eu sou de menor, amanhã eu sou maior, mas eu cometi o crime, cronometra, olha no relógio. Como aconteceu, o menino executou a namorada na véspera de fazer 18 anos. Quer dizer, esse cidadão é frio, planejou. Agora, 8 anos de cana dura, dá para consertar. E essa é uma exceção, né? E essa é uma exceção. Fernando, e aí? Qual é a sua visão? Muda o Código Penal? Tem possibilidade? Você acha que deve chegar? Na Alemanha e Itália, 14 anos. Inglaterra, 10 anos. Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, 15 anos. França, 13 anos, Escócia e Holanda, 12 anos, Estados Unidos, entre 7 e 17 anos, conforme a legislação estadual. E aí, abro um parênteses nessa legislação estadual, que é aquela valoração do delinquente, adolescente, que comete esse delito, e aí ele vai ser valorizado por psiquiatras, por técnicos, para saber se realmente vai haver essa aplicabilidade. Até para que a gente possa clarear, o Sardano ele colocou que ele é contra. Eu queria saber se você é a favor com a aplicação do Código Penal mesmo, chegar a 16 anos, é isso? Isso. Tá. Eu queria fazer aqui uma introdução.
Eu queria dizer que já é ultrapassado, e muito ultrapassado, o conceito, aquela teoria monista de que o direito vem do Estado. O direito não vem do Estado, o direito vem da sociedade. O direito é um fato social. O direito tem que acompanhar a sociedade, sob pena de ser ineficaz. Tá? Então, partindo desse ponto de vista, Cristiano, eu acredito que a gente olhar hoje para uma legislação penal feita na década de 40, foi feita, sem sombra de dúvida, atendendo aos anseios de uma sociedade da década de 40. A sociedade evoluiu e muito, e cada dia mais evolui numa velocidade, numa dinamicidade cada vez maior, e reclama, portanto, que o direito acompanhe os anseios dessa nova sociedade. Tá? Será que o adolescente de 16 anos, hoje, de 2016, é o mesmo adolescente da década de 40? Será que nós estamos falando da mesma pessoa? Então, eu queria deixar essa primeira observação. Uma segunda observação, quando a gente fala de pena dentro do sistema criminal, eu queria lembrar aqui o Marquês de Beccaria, Dos Delitos e das Penas, um livro maravilhoso, que fica aí a dica, pequenininho, fácil de ler, e ele traz que a pena tem um duplo caráter. Um caráter punitivo e um caráter educativo. Né? Ele ainda cita ali em latim, puni pena Turquia peccatum est, que quer dizer, puno porque pecou e para que não peques mais. Tá? E eu fico aqui me perguntando se uma pena de internação para um adolescente que invade um consultório médico, bota fogo na dentista porque ela não tinha mais dinheiro. 3 anos de internação, que é o período máximo que o ECA prevê. Será que isso responde ou atende a esses 2 critérios da pena? Eu acho que não atende a nenhum dos 2, porque ele nem pune e nem previne, nem educa, nem impede, nem traz, pelo contrário, ele traz a sensação da impunidade para esse adolescente. Eu entendo o que você coloca, você colocou, aliás, uma obra maravilhosa do século XVII aí. Ele já se preocupava com a ressocialização. O problema da infraestrutura penal, né, naquela época. E hoje, o problema da nossa pena, que se cuida do problema da execução da pena, não se tem ressocialização. A pergunta que eu vou fazer agora para o Sardano e depois te devolvendo a palavra também, é se essa infraestrutura estatal, ela vai ter a possibilidade de ressocializar esse jovem, eu digo jovem dentro da sua faixa etária, para que ele possa voltar à sociedade, ou o nosso sistema ressociativo penal está falido? Você acha que essa lei, ela é apenas uma mudança, uma resposta imediata para a nossa sociedade, Sardano? E depois é a mesma pergunta que eu vou fazer. Se for uma resposta, vai ser uma resposta emocional, mas uma resposta muito pouco eficaz. Como você colocou, o nosso sistema é para lá de falido, o nosso sistema, se a gente falar que é medieval, estaríamos cometendo uma injustiça com a Idade Média. Não tem como comparar. O Marangoni citou o Marquês de Beccaria, que é realmente uma referência no direito, mas tem um sociólogo francês, Michel Foucault, que escreveu uma obra, Vigiar e Punir, e a gente vai observando a partir do Foucault e outros criminalistas, quer dizer, outros não, porque ele não é criminalista, mas enfocou muito essa coisa do cárcere. A criminologia moderna está deixando de lado essa coisa da punição, porque isso não tem resolvido. Então, o objetivo hoje é a justiça
recuperativa e não mais a retributiva, e não mais pagar pelo que fez, e sim retornar à sociedade, porque vai retornar de um jeito ou de outro. Agora, nós é que vamos escolher de que jeito. E no Brasil, retorna muitas vezes pior, retorna escolarizado, porque é no cárcere que surge o aliciamento ao crime organizado, que surge o aprimoramento, aumenta o grau de violência, porque ele tem que ser violento para sobreviver ali dentro. E a gente volta à questão da estatística e vamos analisar casos de outros países. Se nós formos pegar, por exemplo, os Estados Unidos, onde a gente gosta bastante de copiar, eles têm uma taxa de encarceramento a maior do planeta. Brasil, nós somos o quarto. Estados Unidos, China, Rússia e Brasil. Nós somos o quarto país. Isso quer dizer o que está diminuindo? Não. Nós temos aumentado o encarceramento em torno de 5% a 8% por ano em relação ao ano anterior, e o crime tem aumentado. Não está havendo uma resposta a essa questão do encarceramento. Então, num país como o Brasil, principalmente um país sem estrutura, sem um sistema penitenciário que tem hoje, está hoje caminhando para 600 mil presos, e tem uma previsão de mais ou menos 300 mil vagas, sendo que não quer dizer que estão só com duplo. Há presídios que têm 10 vezes mais a população carcerária. Nenhuma chance de recuperação, nenhuma chance de ressocialização. E mesmo países que são os países linha dura, você pega os Estados Unidos, o estado da Louisiana, que tem pena de morte. New Orleans tem lá 62 homicídios para cada 100 mil habitantes. É uma taxa igual a de Alagoas. São Paulo são 11. A New Orleans tem 6 vezes mais homicídios por 100 mil habitantes do que São Paulo. E lá tem pena de morte. Lá é o estado que mais encarcera. São 700 presos para cada 100 mil habitantes. A diferença é a infraestrutura prisional. Sim, lá preso é preso. Lá preso é preso. Mas mesmo isso já está dando assim, um grande peso na economia americana. Segurar quase 3 milhões de encarcerados. Nós estamos no Brasil com 600 e poucos mil. Lá eles estão caminhando para 3 milhões de encarcerados. O peso na economia é muito grande. Não tem trabalho. As pessoas de fora, quando, vamos dizer assim, não conhecem, não são do meio, então dão soluções verdadeiras, reais. Não, tem que trabalhar, tem que estar. Como? Onde? Me mostra um presídio que se trabalhe. Não tem lá, põe para construir estrada. Você põe um preso para construir estrada, você precisa de 5 policiais para tomar conta desse preso. É inviável. Põe numa ilha, põe lá na Amazônia. Você põe na Amazônia, os caras vão desmatar a Amazônia inteira. O negócio é complicado. Então, uma resposta simples, é isso. Não funciona. Agora, eu concordo, gênero, número e grau, com o Marangoni nessa questão de resposta. Não é uma resposta para a sociedade. Isso é um tapa na cara da sociedade. Um moleque desse mata uma dentista, os casos que eu citei aqui também, sou de menor, vou ficar 3 anos na cadeia. Agora, você de 3 passar para 8 anos. Agora, não permitir que aconteça com esse sistema, vamos dizer assim, paralelo ao sistema penal, que comporte esse jovem, seja igual ao outro, uma escola do crime, uma pós-graduação do crime, porque aí não resolve nada. Nós estamos pagando o delinquente para se especializar e voltar, porque volta, não adianta, se a gente dissesse, não, vamos deletar, vamos matar tudo, quer dizer, aí é um bumerangue, né? Eles voltam todos contra nós. E aí, Fernando, como que você vê essa visão aí da infraestrutura que eu te falei, dessa ressocialização, que é uma grande dívida do Estado brasileiro e que ninguém trabalha nisso, independente seja que cor partidária que seja, uma infraestrutura realmente que está falida. Então eu queria que você falasse a respeito dessa ressocialização, mas algo tem que ser feito. Porque uma coisa que você observou é interessante, o jovem, não precisa nem ir muito longe da década de 40 do Código Penal, né? Se nós pegarmos aí o jovem hoje de 16, 17 anos, eles é uma outra cabeça, e quando essa cabeça ela é voltada à violência, e eles são parrudos fisicamente, o Sardano sabe muito bem disso, né? Na sua esteira de militar, conter uma situação dessa é muito difícil. Eu acho que é muito simplista quando o governo vem e traz uma informação dessa, que não é uma realidade, e aqui eu tenho que falar, que eu quero falar a respeito dessa estatística, que, não, apenas 1%. Então se justifica as vidas que se foram dentro desse 1%. Não se justifica, algo tem que ser feito. Então eu queria que você falasse a respeito dessa questão de passe. Eu concordo plenamente com o que você colocou agora, Cristiano. Acho que a gente tem que trabalhar com 2 caráteres aí que norteiam a culpabilidade, né? O elemento volitivo e o elemento cognitivo. O elemento volitivo é você identificar se aquele agressor quis de fato praticar aquela conduta, né?
E o elemento cognitivo é se ele tinha consciência do caráter ilícito do fato, né? Se ele tinha consciência de que aquilo que ele estava fazendo era crime. Quando a gente pega esses adolescentes desses episódios bárbaros aí que nós vemos, absolutamente todos eles tinham consciência do que estavam fazendo e queriam fazer, né? Então, eu não vejo uma diferença hoje, em 2016, deste jovem para um adulto com 1 ano, 6 meses de vida a mais que ele, que comete a mesma barbaridade. Né? Você tocou num ponto aí que eu acho que é uma questão que a gente vê, e eu vejo até com certo antagonismo essa discussão por parte do governo, porque se o governo divulga uma estatística dizendo, olha, é menos de 1%, então quer dizer que você não vai ter tanto problema para encarcerar, já que é muito pequena a taxa, então você não tem que estar preocupado com a política criminal. Mas o que nós estamos vendo é que, na verdade, a incompetência do Estado na gestão penitenciária, na educação, e eu acho que aqui é uma questão que todos nós concordamos, né? O que de fato reduz criminalidade, o que de fato trabalha nas causas da criminalidade é a educação, é a assistência social, é esporte, é lazer para esses jovens, sem sombra de dúvida. Acho que essa discussão aqui acho que é uma unanimidade, né, que está faltando. Mas o que acontece? Se você pegar a exposição de motivos do Código Penal de 40, no item 23 da exposição de motivos da parte geral, a justificativa para a manutenção, naquela época, da maioridade aos 18 anos, o primeiro item da justificativa é política criminal. Só que a gente não pode nunca esquecer da sociedade nessa história toda. Né? Eu olhando as opiniões de diversos sociólogos, e prós e contras, eu verifico que toda aquela opinião que vem no sentido de repugnar de toda forma a redução da maioridade, seja, e aqui eu deixo claro que o Sardano está colocando uma alternativa nisso, né? A discussão aqui não está engessada entre diminuirmos completamente ou subirmos, ou não fazemos nada, né? O Sardano colocou uma alternativa que é aumentar essa pena no ECA, né? E eu coloquei uma outra que é a redução similar à do Canadá. O Canadá você tem a maioridade aos 18, mas nos casos graves, nos casos hediondos, essa maioridade cai para os 14. Tá? Então, eu acredito muito nessa possibilidade. E na questão da política criminal, eu acho o seguinte, a gente já tinha esse problema na década de 40, esse problema continuou até hoje. Tá? Só que a gente olha contra a redução da maioridade sempre sob o enfoque do agressor. Quando eu vejo a maior parte dos defensores contrários à redução da maioridade, ele dá sempre um enfoque do ponto de vista do agressor, do menor infrator. A gente não pode esquecer que dentro de um processo penal, a gente tem vítima, a gente tem o agressor, que é o sujeito ativo da conduta, e a gente tem um sujeito passivo aqui, chamado sociedade. Uhum. Quando se bota fogo numa dentista, você não atinge só a dentista e a família dela. Você atinge toda a sociedade. E daí, por que o fato da ação penal ser pública e incondicionada, quem toca é o Estado? Porque a sociedade, ela é lesada. Então, se a gente começar a olhar um pouquinho sobre a redução da maioridade, sobre o enfoque também da sociedade, que é parte, para mim, principal nesse processo, vamos ouvir o que a sociedade está querendo. Muito bom. E essa sociedade, 90%, está querendo essa redução. Nós vamos chamar um pequeno break. Eu estou conversando com o Dr. Fernando Marangoni, advogado criminalista, e o vereador Sardano, Edson Sardano, aqui do nosso município da cidade de Santo André. Nós estamos aqui trocando ideias, eu quero a sua participação no 2379-4333, dê a sua opinião, voltamos já já. Devolva, não use, não tenha, tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br
e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda para um combustível completão. Muda para etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia para as crianças? Etanol, mãe! Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Escrever o próprio nome é uma conquista. Faz de você uma pessoa vitoriosa. É ele que você assina, que confere na lista de aprovados. O nome mostra quem é você, como é conhecido, reconhecido. Seu nome garante o direito a uma identidade. Sem nome, sem documento, é como se você não existisse. Certidão de nascimento. Este é o primeiro presente que você pode dar a quem acaba de chegar ao mundo. O registro é simples, fácil, de graça e essencial para a vida inteira. CNJ, compromisso com a Justiça do Brasil. Paz, faça esta palavra acontecer. Obrigado porque você não saiu daí comigo da telinha. Uma grande audiência, a sua presença. E eu quero a sua ligação no 2379-4733. Já temos algumas participações. Já eu estou falando o nome aqui dos grandes participantes que estão aqui conosco. Aliás, já recebemos uma ligação, né? A minha produção já está trazendo o nome aqui de uma pessoa que está participando conosco já ao vivo. Eu estou recebendo o vereador Edson Sardano, o vereador aqui do nosso município, o advogado Fernando Marangoni. Estamos falando sobre essa questão, a redução da maioridade penal. Não se trata aqui de um debate radicalmente, redução, todos são a favor que tem que ser feito alguma coisa para a sociedade. Já existe hoje, como eu dizia na minha chamada, a sociedade já não aguenta mais tanta violência. Foi citado casos aqui terríveis e a cada dia nós estamos verificando pela mídia, pelo jornal impresso, gravidades, tem que ser feita alguma coisa. Mas no primeiro bloco eu conversava, a palavra estava com o Fernando Marangoni, e ele estava dizendo a respeito dessa questão, da figura dos agentes, o acusado, da ação, e o mais importante é a sociedade. Indiscutivelmente é isso. E existe até uma figura penal que é o indúbio pro società. Na dúvida, nós temos que sempre ficar com a sociedade e defender a sociedade. No processo penal, se existe a dúvida no final do julgamento, essa milita em favor do réu e do acusado. Mas nesse caso, nós estamos fazendo um debate aqui e a dúvida paira em prol da sociedade. Hoje, 90% é a vontade da sociedade brasileira para que realmente se reduza essa maioridade penal. E eu pergunto agora para o vereador Sardano se realmente não devemos agir em favor desta sociedade, vereador. Eu creio que essa observação, o olhar da sociedade é importante. Eu não vejo também esse fato pelo olhar do criminoso, do infrator. Aquela coisa do coitadinho, o menorzinho, coitadinho. Não vejo dessa forma. Mas não consigo, é uma argumentação. A voz do povo, entre aspas, é o consenso, é o que vai determinar amanhã ou depois, seja num plebiscito, seja de qualquer forma,
é que vai determinar o que vai acontecer. O direito deve, né, a legislação deve representar a maioria da sua população. Mas eu me sinto como alguém que detém um mandato popular, alguém que detém um certo espaço. Eu me sinto no direito, na obrigação de abrir os olhos das pessoas, de mostrar o meu ponto de vista, e um ponto de vista não respaldado em emoção, respaldado em fatos, em situações concretas. Você citou aqui, por exemplo, alguns países da Europa, todos países evoluídos, todos países avançados, com IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, lá em cima, nos 90%, e esses países têm lá, então, a menoridade, a maioridade penal, 14 anos, 16 anos, 12 anos, só que são países que têm, vamos dizer assim, essas questões sociais equacionadas. Inglaterra, França, Noruega, Suíça, não dá para comparar o descalabro, não dá para comparar o abandono, não dá para comparar a máquina de moer gente, que é a questão social no Brasil. Então não dá para comparar esse tipo de coisa. Mas a experiência desses países nos mostra que o endurecimento puro e simples não leva a nada. Essas comparações, é muito importante nós compararmos a sociedade, as experiências alheias, para podermos construir a nossa história, até porque somos um país muito jovem. Você vai para a Europa, hoje, por exemplo, logo nós vamos estar falando em pena de morte. Tem muita gente que acha que a solução é pena de morte, tem que matar tudo. Nós vamos para a Europa, a taxa de encarceramento lá é 100 presos para cada 100 mil habitantes. Ou seja, e são países muito menos violentos do que nós, do que a China, do que a Rússia, que estão lá em cima no topo, Estados Unidos, China, Rússia, Brasil. Então, o que se conclui com isso? Não é o excesso de prisão, não é a quantidade, não é o tamanho, não é essa violência por parte do Estado que resolve alguma coisa. Agora, vamos colocar o olhar da sociedade? Vamos, a sociedade decide. Sai a decisão mais sábia? Não sei, a história tem lá um caso conhecido, todo mundo conhece, o caso de Jesus Cristo, você já deve ter ouvido falar. Quando foi colocado a sociedade escolheu Barrabás. Então esse negócio de a sociedade decide, nem sempre sai muito bem. Perfeito. Vamos à participação aqui dos nossos telespectadores. Olga Maria, da cidade de Diadema. Olga, um grande abraço e obrigado pela sua participação. Um grande beijo para você e toda a sua família. Diadema sempre me assiste, né? E você, que é uma assídua telespectadora, todas as quintas-feiras. Um grande abraço. Ela diz, é a favor da redução porque a sociedade e os adolescentes são muito diferentes de 40. Já estava com a produção, o código é ultrapassado e parabeniza o Dr. Cristiano e os convidados. Então essa é a visão da Olga Maia de Diadema. Obrigado, Olga. Existe um discurso muito simplista, e aí você falou a respeito dessa questão, que nem sempre a voz do povo, ela corresponde a uma realidade, ela pode ser induzida por uma minoria. Agora, existe uma discussão que nós sabemos que a questão social, e aí eu quero ouvir isso de você, ela não gera violência. Existe uma outra estatística também, que aqueles que são criados em situações adversas, de dificuldades, não se tornam marginais. Agora, o que eu pergunto para você, e depois eu quero ouvir a experiência também do Sardano nesse sentido. De quem é a responsabilidade, ou de quem foi a responsabilidade? Do Estado, que deixou o crime organizado crescer e cooptar também essa juventude que está aí e facilitar as coisas e tomou esse espaço do próprio Estado? Então são questões que eu quero passar para vocês e que vocês possam trazer com bastante clareza, porque esse discurso simplista de que, olha, a questão social gera violência. Não gera violência. Ela gera problemas, dificuldades, mas não se gera. Agora, onde estava o nosso Estado, e eu digo Estado depois de Cristo, que a gente fala toda, como foi citado aqui pelo Sardano, que deixou crescer esse crime organizado. E aí? Vamos lá. A gente tem uma divisão clássica na criminologia aí de três tipos de delinquentes, né? Seria aquele delinquente chamado biológico, né? Que vem com a carga genética, né? Aquele sujeito ruim por natureza, né? O mesológico, que ele já não tem essa carga biológica, mas ele é produto do meio, né?
onde ele vive. E você tem o mesobil, né, que é o cara que já tem ali o pezinho, e aí se complementa isso com o meio. Então, naturalmente, a gente não vai ter uma influência social para esses criminosos que já vêm com esse gene maldoso, né? Agora, eu creio que isso já está comprovado pela criminologia, que o meio vai influenciar e vai influenciar muito na formação ou não de um criminoso, ou no próprio, na deflagração dessa maldade, tá? Então, eu acho que o Estado erra aí, sem dúvida. Eu acho que o Estado erra muito, né? Hoje você entra, por exemplo, nas comunidades, o Sardano sabe melhor do que eu isso. Hoje você, para entrar numa comunidade, você tem que pedir licença, né? Se você não é dali, você tem que pedir licença para o crime organizado para você poder entrar. Quer dizer, então você percebe que hoje quem controla aquela comunidade não é mais o Estado, mas sim o crime organizado. Né? E o crime organizado não está preocupado, ele está preocupado em obter os lucros e as vantagens das atividades ilícitas. Ele não está nem um pouco preocupado com o bem-estar daquela comunidade, naturalmente. Né? Então, você não tem educação de qualidade, você não tem nenhuma forma de assistência social, você vê crianças que crescem aí em famílias completamente disfuncionais e desestruturadas e que o Estado não vem acolher essa criança. Tá? Então eu acredito que o Estado erra muito, não tem cultura, você não tem lazer. Se não fossem as ONGs e as organizações que fazem o papel do Estado nesses locais, você teria aí praticamente uma participação zero do Estado. E eu acredito que, sem sombra de dúvida, esse seja o melhor caminho para se resolver a causa, né? Para começar a se resolver as causas da criminalidade. Mas é um conjunto de fatores. Porque se a gente pega os países que foram citados aqui, que tem uma maioridade penal reduzida a partir dos 12, 10 anos, no caso da Inglaterra, são estados presentes, são estados que você tem educação de qualidade pública, né, que você tem uma participação do Estado na vida dessas crianças muito maior e muito mais intensa do que se tem no Brasil, e mesmo assim a gente vê Estados Unidos com recorde de encarceramento, né? Então, eu acho que influencia bastante, mas a gente não pode esquecer que tem e muito criminoso que já vem com esse gene, independente do meio onde vive, independente da participação do Estado. A gente tem inúmeros exemplos, a gente vai olhar jovens que cresceram na mesma condição e um deles optou pela vida do crime e o outro não, né? Então a gente tem sempre essa carga que vem com a própria pessoa. Agora o Estado falha e falha muito. Que vem, tem o que... Sim. Sem sombra de dúvida. Eu acho que a gente não tem uma participação efetiva do Estado. Fazendo um paralelo, aquele que vem do meio pode ser, que é o produto do meio que ele, né, se encontra. Se encontra, exato. A gente pode colocar uma alcunha de Bill? Bill? Sardano, e aí? O que você acha, hein? Na sua opinião? Com esse crescimento do crime organizado que teve nas últimas décadas, você que teve lá, sabe como funciona isso que eu digo, do lado da segurança? Do lado da segurança, né, Sardano? E aí, como é que é essa questão? Não é um ponto fortíssimo também para se discutir esse ponto, se o Estado atacar essa questão dessa força que se cresceu paralelamente, e no passado até os nossos governantes chegou a dizer que não, isso não existe, crime organizado, e nós sabemos que existe. Existe, e aí foi levantado pelo Marangoni uma questão muito importante, que entra, na minha opinião, o grande vilão. Porque a mudança que houve nessa sociedade, com esses jovens, com essa juventude, beneficiou pessoas que hoje estão posando de santo e acusando o resultado, o que não deu certo. Aqueles que têm uma predisposição de personalidade, aqueles que foram junto dessa predisposição de personalidade, como produtos do meio, sucumbiram, digamos assim, às tentações do crime. Mas nós vamos acompanhar, a gente conversava aqui durante o intervalo, a questão da erotização. Hoje você vê crianças de 8, 9 anos... crianças de 14 envolvidas em estupro. Quer dizer, no nosso tempo a gente não podia imaginar. Agora você liga uma televisão às 6 horas da tarde,
você fica arrepiado com aquilo que você vê. Agora, tem alguém ganhando muito dinheiro com isso, se nutrindo com essa indústria do erotismo, e esse vilão passa batido na sociedade. E eu vou mais além, a questão da política, a gente vê os escândalos aí, juntam que todos esses menores, que tudo acontece, não dá nem pôr o maior junto, que todos esses assaltantes roubaram nos últimos 10 anos, não dá meio petrolão. Não dá meio petrolão. E outros tantos, não é de um partido ou de outro. É uma coisa absurda. Agora, essas pessoas posam de benfeitores da sociedade, agora vamos prender, vamos... Como é que pode? Né? É como dizia Diógenes, o cínico, né? Quando ele viu um cortejo de presos sendo escoltado por policiais e juízes lá da época, Diógenes é bem anterior a Cristo, coisa de 400 anos, ele fala, lá vão os grandes criminosos prendendo os pequenos. Quer dizer, isso há 2.400 anos. Hoje continua, só que ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Ah, mas esse pessoal não mata. Como não mata? Eu estava no caminho vindo para cá, a Polícia Federal está fazendo uma operação agora, acho que no Paraná, prendeu uma quadrilha de desvios lá de recursos, coisa de 3 bilhões. Quanto que a falta de 3 bilhões no sistema de saúde mata? Mata muito. Isso é genocídio. O que nós estamos vivendo no país é genocídio. Mas isso aí está tudo bem. Quando eu falo para você, quando eu falei da questão do povo, você vê, a política é um exemplo muito legal. E eu falo com tranquilidade porque sou político. Todo mundo está em raiva do político. Esquece que votou. Você vota no político hoje, amanhã está em raiva dele. Mas você não escolheu. Você não vê ninguém defendendo político. Ninguém teve voto. Parece que ninguém votou em ninguém. Nenhum político presta, todo político é sem vergonha, Então, vem cá, você votou em quem? Então, você votou hoje, amanhã você já está em raiva dele. Então, você já se arrependeu do que fez. Por que não sustenta? Não, eu votei fulano, eu voto, eu gosto, eu vou atrás. Não. Então, essa coisa, a emoção é muito complicada, Cristiano. Esse aqui é o problema. Deixar-se levar pela emoção, a gente acaba fazendo bobagem. Então, esse debate, como disse o Marangoni nas suas considerações iniciais, é um debate muito profundo, precisa ser feito. Agora, não pode desconsiderar a realidade dos fatos. O encarceramento não resolve nada em lugar nenhum, nunca resolveu. Se resolvesse, o maior também não cometeria crime, porque está sendo encarcerado. Nos países que mais encarceram, não teria criminalidade. Nos países de pena de morte, não teriam. Nos Estados Unidos, já 18 estados estão abolindo a pena de morte. Não funciona. Washington tem pena de morte. 30 homicídios para cada 100 mil habitantes. Certo. A violência ela é um fenômeno sociológico mundial, nós sabemos. Cada qual tem que cuidar da sua casa. E aí, qual é a solução para essa questão, então? Ocupar essa infraestrutura existente do ECA e ampliar, então, vamos entrar diretamente numa questão já, numa praticidade maior, até para que a gente possa transmitir isso para o telespectador que está em casa. E aí, Fernando, uma praticidade é ocupar o ECA, melhorar essa infraestrutura, investir e aumentar essa internação. Isso eu faço para você também, ou construir um presídio à parte para esses adolescentes infratores. Essa é a pergunta para vocês dois. Não, comigo? Vamos lá. Na proposta que nós defendemos, é a redução, de fato, da maioridade penal para 16 anos, no caso de crimes hediondos. Então, quando fosse verificado crime hediondo que envolva um adolescente, hoje adolescente, com 16 anos de idade, esse vai responder pelas normas do Código Penal. Tá? Com relação ao encarceramento dele... Isso é uma infraestrutura. Então você coloca, só para retomar, para esclarecimento do telespectador. Vamos reduzir tipificação penal, reduzir a maioridade, tipificar esse crime, né, a esse que cometeu o delito, esse agente, e agora vamos falar da infraestrutura. Mas eu defendo também, e é uma das pautas que estão no projeto de emenda constitucional, que ele seja encarcerado num estabelecimento especial. Tá? Então essa é a proposta em que a gente trabalha. Tá? Então eu acredito que, eu volto a falar, a sociedade não quer mais ver um adolescente que cometeu um crime hediondo, daqui 3 anos solto, apto a cometer outro crime hediondo. Tá? Então, é aí que gera essa insegurança na sociedade e que gera essa insatisfação de 90%. Porque quando a sociedade se ofende, e hoje ela está olhando para os casos dos políticos também, que eu concordo perfeitamente com o Sardano, o que está acontecendo na sociedade? Você pega os políticos do mensalão, estão todos soltos.
já estão em casa. Milionários. Né? Quer dizer, o crime compensou. E isso a sociedade está absorvendo, dizendo, pô, peraí. Né? Não só esse político, esse mal político, que mata muito, como o Sardano muito bem colocou, mata mais, inclusive, daquele que mata individualmente, não tenha dúvida. Né? Esse político, a sociedade não está contente com a resposta que o Estado e a legislação está dando. Assim como ela não está contente com a resposta que o Estado e a legislação está dando para esse adolescente que hoje tem 17 anos, ou ele pode ter 17 anos, e daqui 2 dias ele completa os seus 18 anos e ele vira imputável. Será que há tanta diferença da cabeça dele hoje para a cabeça dele daqui? Antes de ontem. Antes de ontem. É? Então, por que eu trato ele diferente do outro que tem 18 anos e 2 dias e cometeu também um crime bárbaro? Né? Mas eu volto a falar, eu acho que nós estamos falando de redução de maioridade penal, é um tema profundíssimo, envolve estudos antropológicos, sociológicos, filosóficos, religiosos, enfim, é uma discussão multidisciplinar. É uma temática. Só que assim, eu acho que a gente tem que separar muito bem. Aquela criança e aquele adolescente que está largado, abandonado pelo Estado, fumando crack ali na Praça da República, e que bate uma carteira para sustentar o vício e etc., eu não concordo com a redução linear, como está sendo proposta na emenda constitucional. Reduz para tudo e ponto final. Eu não concordo porque eu acredito que esse adolescente, ele é um adolescente passível de uma recuperação se o Estado estender a mão para ele. Mas eu vou diferenciar esse adolescente daqueles champinhas e outros tantos, aquele caso que ficou muito, que acho que chocou, o adolescente entregou o celular e tomou o tiro na cabeça na frente do prédio. Né? Gente, o tema está gostoso, a hora está voando, mas eu tenho aqui que abrir aqui para a participação. Olha, o Antônio Pastorelli. Antônio Pastorelli, um grande abraço para você, da cidade de Santo André. Eu vou passar nós temos 5 minutos para... Ele diz, o Brasil não precisa aliar a sua legislação penal aos países desenvolvidos, como Estados Unidos, onde a maioria dos estados adolescentes acima de 12 anos podem ser submetidos a processos criminais. Nós falamos isso logo no início, com bastante clareza. Mando um abraço para ele, um grande abraço para você, o Antônio Pastorelli. Um abraço, Pastorelli. Tamo junto. Vocês falaram a respeito dessa questão, nós falamos, né? A respeito que já... Né? Falamos, Sardano falou bastante. O Nelson de Jesus Porto, São Bernardo do Campo, é a favor da redução para 16 anos. Se eles podem votar, casar, também podem ser processados. Sua opinião muito boa, Nelson. Um grande abraço para você, para toda a sua família aí e também para a cidade de São Bernardo do Campo. Ele afirma que é a favor e coloca com bastante clareza. Fábio Picarelli, presidente, nosso presidente, já mandei um abraço no início, mas mando outro abraço para você, Fábio. E ele aqui observa, parabeniza ao vereador Sardano, também ao Fernando Marangoni. Ai dele se não parabenizar. Tá mandando um grande abraço, obrigado. E lembra uma coisa importantíssima aqui, que é a reinauguração da Escola Superior de Advocacia em Santo André, que nós teremos, muito bem lembrado, a ESA, maravilha, olha, um grande projeto de estudo, de valorização para o profissional e também para a sociedade. E na semana que vem, nós vamos está convidado na Casa do Advogado, uma palestra sobre delação premiada. Todos são convidados, o nosso grande jurista aí, nacional, Delmanto. Estou pensando nos nomes aqui, para convidar. Nós estamos chegando no final. Fábio, um grande abraço para você. Obrigado pela sua participação. Valeu, obrigado. Nós estamos chegando ao final, passou rápido demais, não dava, né? Marangoni, as suas considerações finais e depois eu vou passar para o Sardano. Vamos lá. Bom, eu venho, nas considerações finais, resumir aquilo que eu coloquei dentro da minha posição. Então, a posição é redução para 16 anos no caso de crime hediondo, né, com encarceramento em estabelecimento exclusivo. E acredito que o Estado, né, que positiva as leis, deve uma resposta para a sociedade. A sociedade não está contente hoje com a resposta que está tendo do Estado com relação a esses crimes bárbaros cometidos por esses menores. Então, a sociedade, ela simplesmente pede que o Estado corresponda aos seus anseios. Então, eu acredito que a sociedade deve estar em primeiro lugar,
a entidade mais ofendida nesse tipo de crime. Quando a gente vê um crime desse, eu estive recentemente para encerrar conversando com um professor e colega, um delegado de polícia, 30 anos também lidando com crime, e ele falou assim para mim, quando eu saio com a minha família no final de semana para passear, eu prefiro encontrar um ladrão adulto do que encontrar um menor infrator num semáforo, porque ele puxa o gatilho sem pensar, né? Então, eu acho que hoje essa sensação de impunidade que se criou nesse jovem, que tem plena consciência do que faz, quando pega uma arma e atira, quando ateia fogo em alguém, ele tem plena consciência do que ele está fazendo. Então, eu acredito que esse jovem deva responder pelos seus atos, conforme o Código Penal. Muito bom. Sandão. É um assunto muito complexo, tem que ser muito pensado, muito debatido. Tem muitos mitos aí. A maior parte dos assassinatos são cometidos por adultos. O adulto também mata dessa forma. O grande divisor de águas na questão da violência é a droga e não é a questão da menoridade. Depois que entrou o crack, principalmente, mata-se por qualquer coisa. E a estatística é muito clara, não que a gente deva desprezar, mas a maior parte dos homicídios são cometidos por maiores de idade. É que nem o armamento. Às vezes a gente fala, não, o problema é a fronteira, tem que fechar o fuzil. Não é o fuzil que mata, 90% dos homicídios são feitos por 38, é o velho 38 de fabricação nacional. Então tem muitos mitos a serem desmontados nisso aí. Mas eu sou favorável a aumentar a pena do ECA de até 8 anos, e os estabelecimentos já existem. São as fundações aí, as FEBEMs da vida, que precisariam ser aprimorados, não serem... Hoje são presídiozinhos para menores. Deveriam ser centros de recuperação. Nós temos que, vamos dizer, declarar uma espécie de concordata e não falência. Simplesmente achar que faliu, joga lá dentro, tranca, conta no relógio, dá 10, 15 anos, abre e solta. Vai soltar um bicho, vai soltar um monstro, e o resultado dessa animalização dessa juventude nós estamos vendo aí na prática, na rua. Mas é um debate muito complexo, quem sabe a gente tem a oportunidade de voltar aqui. 1 hora é muito pouco para resolver isso aí. Obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer a presença do Fernando Marangoni. Você deu uma grande contribuição e tem dado como professor também e advogado para a nossa sociedade, e a sua participação no meu programa realmente foi muito cara e é muito cara para nós, para a nossa sociedade. De igual forma, o vereador Sardano, Edson Sardano, parabenizo o seu trabalho que você vem desenvolvendo na nossa Câmara Municipal, posições coerentes, eu acho que isso é muito importante. Deve ter perdido uns 3, 4 eleitores aí hoje, mas tudo bem. Não, mas recupera, a gente recupera. Mas eles preferem a coerência, viu? O eleitor prefere a transparência. Que é o que falta. Que é o que falta, né? É isso aí. Mas eu acho que isso que é importante. A sociedade precisa debater, discutir, e a finalidade do meu programa é exatamente essa. Nós formarmos opinião, trazermos formadores de opinião que possa realmente entrar na sociedade, nas casas, de uma forma gentil e educada, como vocês fizeram, contribuindo e dando essa grande contribuição de mudança, para que realmente se possa fazer um raciocínio. Não é verdade? Cristiano. Um grande abraço para vocês dois. Valeu, eu quero obrigado. agradecer você, minha amiga, meu amigo, pela presença, pela audiência. Eu agradeci no início, mas encerro novamente com esse agradecimento. Eu tenho andado pelas ruas de Santo André, pelo Grande ABC, as pessoas têm me encontrado, têm parabenizado pelo meu programa. Isso me deixa muito feliz, porque é você, como eu disse no início, que faz o programa, participando, dando a sua opinião, todas as quintas-feiras comigo, e na reprise também no sábado, que vai ao ar às 21 horas. Obrigado, minha amiga. Obrigado você, a todos que realmente estiveram comigo nesta noite, nesse debate com esses dois grandes profissionais aqui. Sempre deixo uma mensagem: família, escola e o Estado, cada um tem a sua cota de responsabilidade na função de transformar crianças em cidadãos dignos, que possam viver em sociedade. Um grande abraço para você, minha amiga e meu amigo, e até o próximo programa.